umutima hosi yanga wena tena ulehla kabonakala bukwetima kawena misabeni naletilweni akakona wakufanana wena. Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional em Maputo, Moçambique. Eu sou Antônio Tomé Alface e eu quero vos convidar todos juntos a recitarmos o Salmo 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Amém? Vamos em Deus em oração. Meu Pai, nesta manhã de domingo nós viemos na Sua presença. Queremos Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos Te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui no Seu templo, meu Pai, para Te adorarmos, para, Pai, Te louvarmos, ó Pai. Senhor, Te agradecemos pela vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, ó Pai, pela saúde. Te agradecemos, Pai, pela família. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de aqui estar. Meu Pai, faça algo, Pai, novo na vida, Pai, de cada membro, na vida de cada discípulo, na vida, Pai, de cada convidado que se encontra neste lugar. Pai, a minha oração, Pai, é que ao sairmos deste lugar, saiamos, ó Pai, cheio do Espírito, saiamos, ó Pai, transformados pela palavra, saiamos transformados, ó Pai, para a vida, meu Deus, que o Senhor nos chama a ter. Obrigado, Cristo, por tudo. Te orei, Pai, abençoa o culto de hoje, abençoa, Pai, a pregação, abençoa, Pai, o seu pastor, abençoa, Pai, o líder, a pessoa que estará, Pai, ministrando. Te orei para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Akakona wakufanana wena. Oh,
hakudzunisa Yehova lulamile wena tena. Bom dia, igreja. Este é o momento que vamos celebrar a Santa Ceia. Momento este que vamos lembrar a morte, sepultura e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para tal, vamos a Deus em oração. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida, pelo seu amor e por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Pedimos, Pai Santo, para que o Senhor continue zelando por nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A partilha de hoje está numa escritura muito famosa e praticamente conhecida por todos nós. Amém? É o livro de João 3:16. A Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esta escritura mostra-nos um amor de Deus para com o mundo. Por Ele ter enviado seu Filho Jesus Cristo, vir ao mundo para que por meio dele fôssemos salvos. E Jesus, quando chegou ao mundo, submeteu-se inteiramente à vontade de Deus, para que se cumprisse o propósito de Deus em nossas vidas, que é a nossa salvação. Jesus obedeceu tudo o que Deus disse, para que eu e você tenhamos a vida e o Espírito Santo. Mas, infelizmente, por causa dos nossos pecados, Jesus Cristo foi cuspido, batido, vestido uma coroa de espinhos na cabeça, bradou e por fim morreu, por causa das nossas transgressões. Foi na cruz que Jesus entregou seu corpo. Foi na cruz que Jesus Cristo derramou seu sangue para dar-nos a oportunidade de fazermos parte do plano de Deus e participarmos nas suas gloriosas maravilhas. Amém? No livro de Lucas 22, no versículo 19 a 20, não vou ler lá, mas retrata sobre a última ceia. E no mesmo versículo 19, Jesus Cristo fala que o pão que nós vamos comer hoje, nesta ceia, é o seu corpo que foi dado em nosso favor, para garantir a nossa salvação. E que ao comermos deste pão, temos que fazer isso em memória dele. Também fala que o cálice que nós vamos tomar nesta ceia hoje é o seu sangue, que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. E este sangue sela uma aliança entre Deus e o seu povo, que somos nós. Por isso, cada um de nós que beber deste cálice e comer deste pão deve fazer isto em memória de Cristo até que Ele venha. Amém? A questão que eu coloco é: será que sempre que participamos na ceia do Senhor, refletimos no seu sacrifício na cruz? Será que reconhecemos no que Ele fez por nós? Ou participamos na ceia apenas por uma tradição? Porque hoje é domingo, porque o fulano X vai participar,
porque o fulano X tem que ver que eu tenho que participar ou participei. Isso é apenas por uma tradição. Será que é por apenas uma tradição que participamos nesta ceia? Irmãos, se é por tradição que participamos na ceia do Senhor, precisamos nos arrepender e passarmos a participar na ceia do Senhor de maneira digna, que é a maneira que agrada o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a sua morte salvou as nossas vidas. E apenas Ele diz: participem na ceia e façam tudo em memória de mim, porque é somente Ele a que nós temos que prestar culto. Amém? Neste momento, eu vou orar para o pão, que simboliza o corpo de Cristo, batido na cruz, e também vou orar para o cálice, que simboliza o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Amém? Vamos orar, irmãos. Oremos. Pai Santo, nosso Deus, continue, Senhor, perdoando os nossos pecados e perdoe os nossos pecados. Permita, Pai Santo, para que possamos fazer parte da sua segunda aliança, pois lá o Senhor diz que esquecerá todos os nossos pecados e não vai se lembrar delas, Senhor. Por isso, Pai Santo, não permita que cada um de nós participe na ceia com um coração impuro ou sujo, mas para que possa estar na sua ceia com o livramento, com a saciedade do Espírito e com o coração puro. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Bom dia a todos. Terminada a ceia, vamos agora para o sermão do dia. Eu queria convidar a todos que fôssemos a Deus em oração. Nosso bom Deus, amado Rei, obrigado pela vida. Por favor, Pai, pedimos a Tua presença também neste momento em que vamos partilhar a palavra do dia. Pai Santo, que a Tua palavra, a Bíblia, possa fazer o seu trabalho em nossos corações, para que assim possamos levar vidas cada vez mais melhores para a glória do Teu nome. Nós oramos pedindo a Tua presença no nome santo de Cristo. Amém. Queria desejar boas-vindas a todos ao mês de dezembro. Afinal, hoje é o primeiro dia do mês. E nós sabemos que o mês de dezembro é um mês de muitas emoções. As pessoas projetam suas férias para este mês. Famílias encontram-se por causa da quadra festiva. E, tanto, muitas compras são feitas. Quer dizer, as pessoas até gastam os seus salários neste mês. Alguns um pouco mais atrevidos gastam um pouco mais do necessário, até aquilo que não tem. Mas eu só queria apelar, nada de exageros, nada de excessos. Amém? Ok, para além disso, para nós como cristãos, acho que é importante considerar o mês de dezembro não só um mês de carnes e bebidas, mas também um mês de muita reflexão. Afinal de contas, é o último mês do ano. Vale a pena nós, aliás, não só sendo dezembro, mas é muito importante ao longo da caminhada, nós de quando em vez pararmos e analisarmos como é que nós estamos a andar perante Deus. Estamos andando na linha reta ou na linha curva?
o que é que nós precisamos de consertar. E quando eu estava a analisar a minha vida pessoal, da minha família, e também olhando para a igreja, as alegrias que Deus nos deu, mas também alguns desafios que nós temos, eu trouxe um tema sugestivo que eu acredito que vai ajudar a cada um de nós para considerar a hipótese de fazer a sua própria reflexão. Amém? O tema sugerido, hora de se questionar à luz da Bíblia. Situar um pouco os meus sobrinhos, eu sei que vocês estão aí em casa, estão vendo o tio Cláudio aqui falando. O que o tio Cláudio quer partilhar hoje com a igreja é para nós tirarmos um tempo e começarmos a fazer perguntas a nós mesmos. Como é que está o meu relacionamento com Deus? Como é que tem sido o meu comportamento perante as pessoas? Será que eu me tenho comportado bem? Eu sei que vocês amam a Deus, mas muito mais do que isso, é importante que o nosso comportamento seja agradável a Deus. Por isso é que hoje iremos falar sobre a importância de nós fazermos perguntas a nós mesmos, porque nós podemos perguntar: será que eu tenho sido uma alegria para os papás, para os titios, para os vizinhos? Como é que elas veem a mim? É por isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Amém? Espero que vocês tenham percebido daquilo que vai ser a essência do nosso ensino hoje. Neste momento, iremos para o livro de Marcos 9, versículos 14 até 29. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que o deixes e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Antes de nós irmos para os versículos em destaque, que é 28 e 29, eu queria fazer uma interpretação genérica desta passagem, que é só para situar o que está acontecendo aqui. Isto aconteceu quando Jesus Cristo levou 3 dos seus discípulos para um monte de transfiguração. E ele, obviamente, deixou os restantes discípulos aqui embaixo, na expectativa de que aquilo que ele resolvia, eles tomassem conta do recado. Afinal de contas, Jesus Cristo até chegou, em certa ocasião, mandar a eles para irem pregar boas novas e deu-lhes até poder para expulsarem demônios. Por isso é que para ele, eles tinham tudo para resolver as questões que ele faria na sua ausência. O que acontece é que certo homem traz o seu filho era violentamente subjugado por espíritos maus,
E ele pediu lá, rogou aos discípulos que o ajudassem. Mas infelizmente os discípulos não conseguiram expulsar aqueles demônios que estavam naquele menino. Por causa disso, ficou ali um alvoroço, uma confusão ali, e aquilo coincide que quando Jesus desce do Monte de Transfiguração com os seus discípulos, os seus 3 discípulos, neste caso, Pedro, João e Tiago, vê aquele cenário todo ali, e ele lá por cima, as pessoas vêm a ele, e ele pergunta o que é que está a acontecer. É quando explicam a ele que, olha, aquele senhor explica que, olha, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos, pedi ajuda a eles, eles não conseguiram. E nós vemos uma reação de Jesus, ele ficando indignado, a dizer, olha, oh geração incrédula, até quando eu vos irei suportar? Na verdade, essas palavras eram muito más para os seus discípulos, porque afinal de contas, a expectativa dele é que os discípulos já tivessem fé suficiente, já tivessem autoridade, já pudessem fazer aquilo que o seu mestre estava a fazer. Por isso é que Jesus ficou praticamente indignado por causa daquele cenário. E depois ele diz, tragam a mim. Eu gosto muito dessa expressão quando ele diz, tragam a mim. O que é que isto significa? Significa que hoje, irmãos, não há nenhum problema que Jesus Cristo não pode resolver. Se você está cansado de ser subjugado pela vida, está frustrado, está decepcionado, eu quero dizer que você tem uma solução. Leva este problema para o grande mestre, que é Jesus Cristo. Certamente que ele resolverá o seu problema. Se você até já quer dar cabo da sua vida, por causa dos dissabores da vida, não faça isso. Tem solução. Leva o teu problema para Jesus. Se você já está cansado de lutar com seus pecados, girando no mesmo ponto, leve-os para o grande mestre. Ele lhe ajudará você a sair desse problema. Portanto, este convite é para todos aqueles que estão cansados. Ele até faz um convite especial. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, você não tem que estar a carregar esse fardo aí no seu cantinho. Venha a Cristo. Não só terás o teu problema resolvido à maneira de Deus, mas também terás, em geral, a sua vida mais leve. Amém? Voltando agora para a situação dos discípulos. Vemos aqui Jesus Cristo a ficar indignado pelos seus. Por quê? Porque era suposto eles fazerem bem aquilo que Jesus Cristo esperava que eles fizessem. Aqui nós vemos Jesus Cristo indignado por causa da falta de fé dos seus discípulos. Hoje, pode ser que ele esteja indignado pelos nossos comportamentos, a nossa maneira de agir, o nosso caminhar, nossas prioridades. Não será isso. Uma coisa interessante nesta passagem, que é a passagem de destaque, foi o fato dos discípulos de Jesus Cristo. Quando estiveram a sós com Jesus, eles fizeram a questão a eles mesmos e perguntaram a Jesus: por que é que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Esta questão é bastante pertinente. É uma questão que demonstra o reconhecimento da falência deles naquela situação. Isso mostra o desejo e vontade de querer fazer o melhor das próximas vezes. Por isso eles questionaram a Cristo. É um sinal de humildade. Eles questionaram o seu grande mestre. Por que é que nós não conseguimos expulsar? Eu sei, irmão, que você ama Deus, que você quer ir para o céu. Mas nós precisamos nos questionar. Será que eu sou discípulo à luz da Bíblia? Será que o meu caminhar alegra a Deus? Será que o meu comportamento revela que Jesus Cristo vive em mim? Temos que imitar e aprender com esses discípulos. Por isso que eu disse, é muito importante nós pararmos,
fazermos questões a nós mesmos. Você já fez essas questões para si? Como é que você está perante Deus? Nós, como igreja, estamos falando desde o ano passado, mesmo este ano, demos continuidade a este tópico que é identidade. Porque nós acreditamos que nós precisamos de trazer de volta aqueles valores de um verdadeiro discípulo, de um cristão. Como é que um cristão vive? Como é que uma mulher cristã se comporta? Como é que um marido cristão é? Como é que um cristão na vida profissional age? Como é que é a nossa luz perante o mundo? Qual é o testemunho que as pessoas dão a nosso respeito? É muito importante nós questionarmos. Será que os propósitos de nós falarmos deste tópico de identidade foram realizados, foram cabalmente cumpridos em mim? Será que aqueles valores perdidos de um discípulo se fazem sentir em minha vida? Por isso, é bíblico nós pararmos e nos questionarmos como é que nós estamos perante o nosso Deus. Ok, é muito bom nós dizermos que, olha, eu amo a Deus. Mas também é importante se questionar. Será que Deus está alegre com o meu comportamento? Será que realmente eu sou uma luz neste mundo? Será que eu sou aquele que traz alegria para o coração de Deus? Porque muitas das vezes, quando nós não paramos, nos questionarmos, acabamos vivendo naquela mesma rotina, cometendo mesmas coisas, cometendo mesmos erros. Muitas das vezes, a razão pela qual nós cometemos erros cíclicos, eu chamo de erros cíclicos, por quê? Porque são erros repetitivos. Deixa só explicar isso aos meus sobrinhos. Erros cíclicos, um movimento cíclico é o quê? É como quando você sobe num balanço. O balanço, ele sobe, vai, termina, depois regressa. Vai, regressa. Aquele movimento de ida e volta. Ida e volta. São movimentos cíclicos, movimentos repetitivos. E isso também acontece com a nossa conduta. Nós cometemos o mesmo tipo de erros. Às vezes, quando alguém fere-nos, a nossa maneira de comportar-se, a maneira nossa de reagir, às vezes traz uma decepção para o coração do nosso Deus. E nós precisamos nos questionar, por que eu sempre reajo dessa maneira? Porque se nós pararmos, nos questionarmos, com sinceridade e humildade, ao invés de nós estarmos a culpar aquele que nos fez ficar irritados, ao invés da gente lançar dedos para os outros, olharmos para nós, porque o que está em causa é o meu relacionamento com o meu Deus, é o meu compromisso com o meu Deus. Eu me questionar, oh Deus, por que eu caí de novo? O que eu preciso fazer para melhorar? Irmãos, podes ter a certeza que muito dificilmente voltaremos a cometer erros ou pecados cíclicos. A razão pela qual nós voltamos a cair nos mesmos erros é por causa desta falta de questionamento pessoal. É lá onde a gente descobre que, afinal de contas, Cristo não vive em mim. Eu estava iludido, pensava que Cristo vivia em mim. Afinal de contas, eu vivo em mim. Sou eu operando e não Cristo operando através de mim. E aí, a gente vai pedir ajuda a Deus, vamos buscar as soluções certas, a dosagem certa, iremos fazer diferente. Porque a causa de nós cairmos não é de Satanás, não é de Deus, é nossa própria culpa. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, é uma passagem que a igreja conhece muito bem, que mostra claramente que Deus não deixa que nós sejamos tentados acima da nossa capacidade. Por isso, e quando isso acontece, Ele providencia o escape para nós. A questão é, se Deus providencia escape para mim, por que eu estou sempre a cometer os mesmos erros? Onde está esse escape que Deus me dá? Quando nós fazemos essas questões, iremos ver que realmente o problema está conosco, não está com Satanás e não está com Deus. O que Deus quer é que nossas vidas
possam realmente glorificar a Ele. Mas nós precisamos de fazer questões, perguntas pessoais e sinceras. Será que eu sou um cristão de verdade? Será que eu sou um discípulo de verdade? Será que à luz da Bíblia, Deus está contente comigo? Ele está feliz comigo? Ele está satisfeito comigo? Ou eu simplesmente estou me iludindo? O que eu preciso fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? Por que eu não faço aquilo que eu deveria estar a fazer há muito tempo? Né? Há muitos de nós estamos já há bastante tempo na fé. Mas até hoje, testemunhar que Jesus Cristo é o teu Senhor, convidar as pessoas para estudarem a Bíblia, que é a missão que Deus deixou em nossas mãos, não são coisas que acontecem em nossas vidas. E nós não nos preocupamos com isso. E dissemos que está tudo bem conosco. Por quê? Porque nós não fazemos exame das nossas vidas. Olha o que diz 2 Coríntios 3, 13, de 5 a 9. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Espero que saibam que nós não fomos reprovados. Vou saltar para o versículo 9. Ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Amém? Paulo mostra claramente que o desejo dele era ver a igreja de Coríntios aperfeiçoada. O desejo de Deus é nos ver aperfeiçoados. Mas para isso é muito importante que cada um de nós examine-se para ver se não há coisas que ele tem que melhorar. Examine-se para ver se realmente está a andar segundo as Sagradas Escrituras. Examine-se, pergunte-se, questione-se com honestidade para ver se realmente você é filho de Deus ou não. Quais são as obras que estão sendo vistas pelas pessoas lá fora? Examine-se para ver se realmente Cristo faz morada em si. Se Jesus Cristo manifesta-se na sua vida. Porque ele diz, aquele que me ama será amado pelo Pai e nós viremos fazer morada nele. Ele irá se manifestar nessa pessoa. O que nos vai ajudar a isso, irmãos, a crescermos espiritualmente, a melhorarmos a nossa conduta, nosso procedimento, é quando nós formos a fazer a avaliação de como é que nós estamos diante do nosso Deus. Eu sinceramente acho que é melhor examinar-se a si mesmo do que esperar que Deus venha te examinar no último dia. Porque aí não haverá exame de recorrência. Não haverá segunda época. Naquele dia é simplesmente para cada um receber segundo o seu procedimento, segundo aquilo que plantou aqui na terra, segundo os seus caminhos. Isso também estende-se para aquele que não quer nada com Cristo. Aqueles que aceitam a todo mundo, menos a Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar, aceite Jesus para você ter relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele quer preparar uma moradia para si na eternidade. Amém? Esta é a hora de decisão. Igreja, vamos fazer questionamentos pessoais. Introspeção pessoal. Os meninos, como o tio Cláudio disse no início, perguntem aos papás, perguntem à mamã, perguntem aos tios, como é que vocês têm se comportado? Como é que eles veem a vocês? Se o vosso comportamento corresponde com a Bíblia ou não. Se vocês são filhos que dão alegria aos vossos pais, aos vossos tios, perguntem a eles, porque isso é muito importante. Porque sabendo nós aquilo que não está bem, aquilo que está errado, então podemos fazer diferente. Porque eu sei que vocês amam a Deus. Todos nós como igreja, eu creio que nós amamos a Deus. Mas o que Deus quer de nós é que nós sejamos aperfeiçoados. Seremos aperfeiçoados quando nós formos a trabalhar no nosso procedimento pela ajuda do Espírito Santo. Amém?
Deus abençoe a todos. Espero que essa mensagem ajude neste mês de dezembro e não só, mas outros meses, outros dias. Vamos, de quando em vez, parar, examinar o nosso cristianismo, como é que nós estamos a andar, se nós somos uma alegria para Deus ou estamos sendo uma decepção para o nosso Deus. Amém? Vamos orar. Amado Pai Santo, Eterno Criador, mais uma vez queremos dizer muito obrigado, porque o Senhor nos ama tanto, Senhor. Pai Santo, nos ajuda, a cada um de nós, a examinar-se a si, a fazer perguntas, assim como os discípulos fizeram, procurando saber por que eles não conseguiram expulsar aquele espírito mau, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a examinarmos a nós, a nos questionarmos. Por que nós temos esses comportamentos que nós temos para aqueles que não estão andando segundo a Tua Palavra? Para aqueles que estão andando, o que é que mais eles precisam fazer para realmente crescer para crescer a sua conduta, para crescer a maneira como o Senhor vê, para que eles realmente sejam uma alegria para o Senhor. Pai amado, muito obrigado pela bênção da Tua Palavra. Dê-nos um bom dia. Ajuda-nos, ó Pai Santo, a fazermos reflexão do nosso relacionamento consigo. Nós Te amamos e queremos, ó Pai Santo, entregar tudo nas Tuas mãos. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde já, desejar a todos continuação de um ótimo dia, de um ótimo domingo. Amém. Yeah.